Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a aula passada de vocês foi sobre a Primeira Guerra Mundial. E então eu resolvi selecionar alguns aspectos assim que eu acho mais importante da guerra para poder estar falando para vocês aqui e de repente estar esclarecendo para vocês alguns pontos. Tudo bem? Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu de 1914 a 1918. Lá na aula do Centro de Mídias, galera, o professor falou de 1914 a 1919, mas ele fala 1919 porque foi no ano de 1919 que o Tratado de Paz foi assinado, tá? Mas ainda a melhor data a ser aceita de 1914 a 1918. Então, o que a gente precisa saber da Primeira Guerra? Primeira coisa, por que a guerra aconteceu? Né? Quais foram os fatores que levaram os países a entrarem na famosa Primeira Guerra Mundial? Então vamos lá. Quais são as causas? Ou a principal causa? Eu vou dizer para vocês aqui a principal causa. Disputa pelos territórios no continente africano. Então, assim, galera, ó, desde o século XIX, desde os anos 1830, mais ou menos, os países europeus, principalmente a Alemanha, a Inglaterra, a França, que eram os países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, científico da época, invadiram o continente americano. Invadiram por quê? Porque queriam as riquezas de lá, queriam as matérias-primas de lá. Tudo bem. No começo dessas invasões, até que eles estavam numa boa. Por quê? Porque cada um ficou com uma parte da África ali e tal. Mas chegou um momento que de repente os alemães olharam para os ingleses e falaram assim: pô, mas os ingleses estão com mais terra do que eu aqui na África. A mesma coisa, os franceses. Ah, mas os belgas estão mais com terra do que eu aqui na África. E isso foi aos poucos fazendo com que esses países, os próprios países europeus, ainda lá no século XIX, começassem a se estranhar. E no momento em que eles começam a se estranhar, eles começam a desenvolver o que nós chamamos de indústrias bélicas. O que é indústrias bélicas? Indústrias de armamentos. Eles começam a investir em tecnologia, já prevendo que pudesse acontecer uma guerra por conta do quê? Por conta de poderio, por conta de territórios na África. Esse é o grande motivo da guerra. Então, esses países, desde 1850, eles já começam a investir em indústrias de armamentos, porque queriam ou esperavam que pudesse haver um conflito em nível mundial, assim, né? É importante a gente destacar também, quando a gente fala Primeira Guerra Mundial, nem todos os países estavam nessa guerra. É claro, o Brasil estava, o Brasil acabou entrando e tal, como vocês viram lá na aula do Centro de Mídias, mas essa guerra ela se concentrou basicamente ali no continente europeu. Então, países como os Estados Unidos, por exemplo, pouco sofreram nessa guerra. Tudo bem? Tá. Então, o motivo principal, repetindo, e eu quero que vocês guardem isso, é exatamente as disputas pelos territórios no continente africano. Ok? Beleza? E é claro, numa guerra, gente, você vai ter alianças, você vai ter um lado que briga com o outro. E na Primeira Guerra a gente teve essas duas alianças aí, que foi muito bem falado lá pelo professor do Centro de Mídias. De um lado a gente tinha a chamada Tríplice Entente, né? A palavra entente significa acordo e tal, que estava a Inglaterra, a Rússia e a França. Os Estados Unidos entraram também do lado da entente, mas só entraram no ano de 1917, quando a guerra estava perto do fim. Por outro lado, a gente tinha a Tríplice Aliança. Tinha os alemães, o Império Austro-Húngaro, né, que depois virou Áustria e Hungria, e a Itália. Só que a Itália, em 1915, acabou se desentendendo ali com os alemães e passou para o lado da Tríplice Entente. Tudo bem? Então, esses
foram foram as duas alianças ali na Primeira Guerra que lutaram entre si. Aí vocês podem perguntar, professor, mas foi uma guerra mundial, só tem esses países? Claro que não, né, gente? O Brasil, por exemplo, estava do lado da Entente. Outros países, assim, que a gente pode dizer que naquele momento eram menos importantes, estavam cada um. O Japão, por exemplo, depois vai para o lado da aliança, enfim, da Tríplice Aliança, mas ali você tinha uma série de países. O importante é dizer, a guerra, as batalhas, elas se concentraram apenas no continente europeu. Tudo bem? Bom, quais são as principais características da Primeira Guerra Mundial? Tem uma coisa, galera, ó. A Primeira Guerra Mundial, ela se diferencia de todas as outras guerras que houveram na história da humanidade. Por que que ela se diferencia, professor? Olha aqui, ó. O uso de tecnologia. Lembra que eu falei que lá, prevendo a guerra, lá por volta de 1850, os países europeus já começaram a desenvolver armamento de guerras? Pois bem, a Primeira Guerra, o uso da tecnologia ele foi muito forte. Então, inventou-se canhão, lança-chamas, metralhadora, tanques de guerra, navios blindados, o próprio avião foi utilizado também. Então, a primeira grande característica da Primeira Guerra é o uso da tecnologia. Outra grande característica também na Primeira Guerra, galerinha, é o que nós chamamos de guerra de trincheiras. Isso foi bastante falado lá. Tem até as imagens, né, que são aqueles buracos, aquelas grandes valas assim de quilômetros que eram abertas pelos soldados para invadir o campo inimigo, né? Então ali eles ficavam até semanas ali dentro daquele buraco para se protegerem e ir avançando para tomar o campo inimigo. Então a guerra de trincheiras, as trincheiras eram aquelas grandes valas, né? Aqueles grandes buracos que eles faziam para ficar dentro lá e devagarinho tomando o campo inimigo. Então essa é uma grande característica também, importantíssima característica da Primeira Guerra. Tem uma outra característica que foi falado assim de maneira bastante rápida pelo professor, ou pela professora, agora eu não lembro, lá do St. Mides, que na Primeira Guerra a gente tem pela primeira vez, presta bem atenção, a impessoalidade da guerra. O que é isso, professor? Se vocês pegarem qualquer outra guerra na história, galerinha, vocês vão ver que você não tinha, então, um avião jogando bombas, você não tinha uma metralhadora, o cara atirando no outro de longe e tal. As guerras eram mais pessoais, as batalhas ali corpo a corpo, tudo bem? Então o cara pega uma espada e tá olhando ali para quem ele tá, de repente, o seu oponente, de repente ele tá destruindo. E a Primeira Guerra, ela é impessoal, por quê? Porque um avião joga uma bomba e não sabe quem ele está acertando. O cara joga uma granada e ele não sabe quem ele está matando. Por isso que a gente fala de impessoalidade da guerra. E esse fator dos soldados não saberem quem eles estavam matando causou sérios problemas psicológicos naquelas pessoas que estavam ali na guerra. Porque uma guerra, galera, você tá ali, você tá em nome de um país, do nacionalismo, né? Eu sou patriota, eu estou em nome do meu país, mas não saber quem é que você está abatendo é muito complicado. Então, essa é uma característica também. As tecnologias trouxeram isso da impessoalidade da guerra, ou seja, eu não sei quem eu estou abatendo, quem eu estou destruindo. Estou jogando uma bomba, eu estou atirando de longe com a metralhadora. Vocês compreendem? É diferente das guerras anteriores. E por isso que teve muitos mortos, né? O saldo da guerra foi de muitos e muitos mortos. Tudo bem? Foi uma guerra equilibrada do ponto de vista de batalhas e tal, mas quem acabou vencendo a guerra foi a Tríplice Entente. E quando acabou a guerra, a Alemanha foi considerada a grande inimiga. E aí, em 1919, tiveram que assinar o Tratado de Paz, né? O tratado que a gente chama de Tratado de Versalhes.
No Tratado de Versalhes, a Alemanha, que já tinha perdido a guerra, ela foi obrigada a devolver territórios, indenizar países que ela havia destruído na guerra, enfim, ela teve que pagar pela reconstrução de cidades que ela tinha destruído. Portanto, numa guerra, pessoal, todo mundo perde, mas até quem ganha perde, né? Mas quem foi a maior perdedora foi a Alemanha, justamente porque esse tratado, Tratado de Versalhes, que a gente chama Tratado de Paz, acabou ferrando muito com ela. E aí, se a gente alonga um pouquinho a história, se a gente pega, por exemplo, o ano de 1920, a gente vai ver que a Alemanha vai ser um país que vai estar com inflação muito alta, com pessoas desempregadas, fome. Na cidade de Berlim, por exemplo, as pessoas servindo sopões na rua. E olha que a gente está falando da Alemanha, que hoje é uma das principais economias do mundo, mas em 1920, depois da guerra, ela ficou totalmente destruída. E é nesse contexto de destruição da Alemanha, galera, presta bem atenção nisso, que vai aparecer uma figura muito importante chamada Adolf Hitler. E lentamente o Adolf Hitler vai fazendo com que os alemães cresçam novamente. Mas isso é assunto para outro momento. Beleza? Então, eu estou fazendo esse resuminho falado e eu espero que isso possa ajudar vocês. E qualquer dúvida aí, vocês falem comigo. Belezinha? Forte abraço do Prof. Dil.